Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre a perda de hegemonia cultural do Ocidente e a possível ascensão da China como a próxima grande potência mundial a nível político, económico e social. Em primeiro lugar, vamos dar destaque àquilo que são neologismos, ou seja, novas expressões atribuídas a palavras que já existem. E neste caso, vamos falar sobre os neologismos que foram atribuídos ao século XIX, ao século XX e também ao século XXI. Ao século XIX, pela dominância do Império Colonial Britânico num contexto geopolítico, temos de assumir a nomenclatura desse mesmo século XIX como o século britânico, tendo até Carol Lanou, ele que é presidente executivo do Center for European Policy Studies, referido que os britânicos vivem noutro século, pensam que ainda são um grande país. Lanou referiu esta opinião relativamente ao Brexit, ou seja, dizendo que o Reino Unido, para sair da União Europeia, ainda se achava um grande país como era no espaço temporal do século XIX. E atenção, isto é a opinião de Carol Lanou, não é a minha, é apenas um justificativo do significado do neologismo do século XIX ser o século britânico. Já o século XX conta-nos uma história diferente sobre quem ocupou o pináculo da hegemonia cultural, social, política, económica, mas principalmente militar. Os Estados Unidos ocupam esse posto depois de conseguirem recuperar de uma crise financeira como a de 1929, conseguirem vencer também duas guerras mundiais e vencerem também a Guerra Fria, e tudo isto foram fatores que, dentro do espaço temporal do século XX, levaram a que o mesmo fosse associado ao neologismo de século americano. Atualmente também é comum vermos esta associação em contexto mediático, reparem também até por parte de pessoas que não são favoráveis politicamente ao regime atual a nível político dos Estados Unidos, como é o caso de Rui Tavares, que neste artigo de opinião escrito a 8 de janeiro de 2018 no Jornal Público se refere ao século XX como sendo o século americano. No que toca ao século XXI, se olharem para o vosso relógio ou também para o relógio do computador, vão perceber que o mesmo ainda não acabou. E como tal, seria incoerente atribuirmos já um neologismo ao século XXI, tendo em conta que ainda faltam cerca de 80 anos para o mesmo acabar. Mas nesta situação, para tentarmos prever qual será o neologismo atribuído, podemos olhar para uma coisa bastante importante, que se chama potencial. Olhando para a conjuntura económica atual, vamos perceber que os Estados Unidos são o país que ainda detém o maior expoente mássico em termos de poderio económico na conjuntura atual. No entanto, vamos também perceber que os países asiáticos nos últimos anos têm tido uma influência cada vez maior, tendo em conta que 40% do PIB mundial é proveniente de países asiáticos e, a quando da crise mundial de 2008, mais de metade do crescimento económico era proveniente de países asiáticos. E como é óbvio, a China parte na pole position dos países asiáticos para garantir a hegemonia cultural, política e económica. Nomeadamente no paradigma económico, a China já é a segunda maior economia do mundo, com um PIB a rondar os 14 bilhões de US dólares, apenas sendo ultrapassada pelos Estados Unidos, que detêm neste momento 21 bilhões de US dólares em termos do seu PIB. Mas a pandemia veio demonstrar algumas situações preocupantes a nível de alguns indicadores económicos. Todas as grandes economias mundiais ainda não conseguiram crescer economicamente desde a chegada do coronavírus, à exceção de uma. E essa uma é a China, que já teve um crescimento de 3,2% no segundo trimestre de 2020 em termos de variação homóloga, ou seja, relativamente ao mesmo período do ano anterior. Neste mesmo período, os Estados Unidos tiveram uma redução de 32%. Ou seja, enquanto a China cresce 3,2%, a maior potência mundial do mundo livre teve uma recessão na ordem dos 32%. Além disso, se olharmos também para outros indicadores económicos, vamos perceber que a situação também não abona a favor dos Estados Unidos. Tendo em conta que a nível da dívida pública, os Estados Unidos têm uma dívida pública correspondente a 105,5% do seu produto interno bruto, enquanto a China apenas tem uma dívida pública correspondente a 50,5% do seu PIB. A nível do déficit orçamental, a situação também não está melhor para os Estados Unidos, tendo em conta que estes têm um déficit orçamental de 3,8% do seu PIB, enquanto a China, neste caso o déficit orçamental chinês, se situa 1% abaixo comparativamente aos dos americanos. Agora é também importante perceber que ter dívida pública e ter déficit orçamental não é necessariamente mau. A dívida não tem de estar toda ela paga, a dívida tem de estar toda ela bem gerida. Repare-se, por exemplo, neste gráfico, nos últimos 7 anos de presidência de Barack Obama, a dívida pública aumentou 14,1%. No caso dos 3 primeiros anos, nos 3 primeiros anos de mandato de Donald Trump, a dívida aumentou 1,6%, tendo até diminuído no seu primeiro ano de mandato. Portanto, olhando para esta situação, será também curioso ver
como é que a pandemia, que irá alterar substancialmente estes valores de dívida pública, fará com que Donald Trump se comporte em termos económicos com a sua legislatura e talvez até na próxima, caso seja reeleito. De qualquer das formas, para tentarmos perceber aquilo que é dívida pública boa ou dívida pública excedente, vamos utilizar em termos comparativos os critérios de convergência da União Europeia para compararmos a dívida pública da China e a dívida pública dos Estados Unidos. A União Europeia, segundo os seus critérios de convergência, estabelece um limite de 60% do PIB em dívida pública. Olhando para este gráfico, vamos perceber que os Estados Unidos estão bem acima disso, com 105,5%, e a China, numa situação económica mais saudável, está abaixo, com apenas 50,5%. Olhando agora para o déficit orçamental, vamos também perceber que a situação está mais favorável aos chineses do que propriamente aos americanos, tendo em conta que o déficit orçamental americano corresponde a 3,8% do PIB, ou seja, acima do limite máximo estabelecido pela União Europeia, e a China está ligeiramente abaixo dos 3%, correspondendo o seu déficit orçamental a 2,8% do seu PIB. Não é apenas a China a ter um crescimento económico exponencial, e até em termos políticos também, são também outros blocos económicos dentro do continente asiático, como é o caso da Associação Económica ASEAN, ou seja, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, que é composta por 10 países e que, segundo dados do Banco Mundial de 2016, correspondia já à sexta maior economia do mundo em termos de PIB nominal. Curiosamente, o melhor parceiro económico da ASEAN, sem sombra de dúvidas, é a China. Tudo isto são fatores que podem ditar o século XXI como o século chinês. E se o Ocidente quer evitar isto, então a aposta terá de ser numa reindustrialização livre-cambista dentro de um paradigma protecionista ocidental, se o Ocidente, por acaso, quiser manter a sua hegemonia comparativamente ao Oriente. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Metam like, partilhem, subscrevam e, acima de tudo, cultivem-se. Até à próxima.